eu sou Ana Paula Moraes e você está no meu canal Eu Posso Tudo? Gente, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre as fases da mulher. As estações do ano é consequência da incidência do Sol e o movimento da Terra. Essas estações nos ajudam a entender e perceber os ciclos da natureza. O verão é a estação mais quente do ano. São dias longos, noites curtas, tempo de muita chuva, tempo de frutificação. De igual forma, a mulher na fase do verão, que é entre 25 a 45 anos, geralmente é um período de muitas demandas. É um período de produtividade, é quando a mulher está formando família, correndo atrás de carreira, fazendo tudo na sua vida. E nada melhor do que nós termos aqui conosco a Fernanda, que é uma mulher que está passando na fase do verão. E quem é a Fernanda? Esse verão demora, né? Porque são entre 25 e 42, exatamente. É uma fase assim, a Fernanda hoje, ela é mãe, ela é profissional, ela é esposa e ela é dona de casa, né? Então assim, ela é serva do Senhor. Então assim, é uma correria muito grande, mas é uma fase muito boa de se viver, tá, gente? Como eu disse, é uma fase de muitas demandas, é casamento, os filhos ainda são muito dependentes, né, da mãe, e é tempo também de estruturar a família. Por isso, é uma fase também de muitas cobranças. E muitas mulheres se sentem pressionadas com aquela impressão que estão sempre deixando a desejar. Sem falar, né, Fernanda, ter filhos, cuidar de criança pequena, passar a noite amamentando. Então, assim, realmente é um período de muito cansaço. A gente cansa, mas a gente entende também que é um período de muitas conquistas, né? Porque assim, você casou, você teve filhos e tudo, só que esse processo tem um preço. Então veio o cansaço, os filhos nos dão muitas alegrias, mas também é fato dizer que é muito cansativo, né? Mas a gente vai se adaptando a isso. Eu acho que a mulher, ela consegue lidar muito bem com isso. Embora ela se cobre muito, a gente falava antes de julgar as pessoas, e a mulher, ela tem uma mania, tudo é culpa, parece que o nome da mãe é culpa, o nome da mulher é culpa, tudo é a culpa dela, né, Paula? Então, assim, é muito bom que a gente tome cuidado com isso, mas é uma fase muito boa. É uma fase de grandes conquistas também, embora dê muito trabalho, mas são grandes conquistas essa fase. Sim, você falou uma palavra interessante, que é adaptação. As mulheres que estão casadas, é um período também de grande adaptação. Você descobre que o príncipe não é bem aquele que vinha te resgatar e resolver todos os problemas da sua vida. Eu costumo dizer, gente, que assim... Um desenho que relata muito bem isso é a questão do Shrek, né? Quando ela pensa, imagina que era um príncipe, porém o príncipe dela era um ogro. Quando ela beijou, ela virou sábio. Então a realidade da vida é mais ou menos aquilo dali, uma correria, né? E todos os três, eles retratam muito bem isso, o trabalho, a trabalheira dos filhos, né? E tudo, e a gente começa a se deparar, de repente não é príncipe, então ele tem defeitos. Ele, como diz o próprio desenho, né? Ele é feito de camadas, como cebolas. Não, e aquele negócio, né? Cada um vem de um lar diferente, cultura diferente, criação diferente. E essa adaptação não é fácil. Porém, a gente vai, ora a gente é imatura e de repente a gente começa a amadurecer a ideia e a gente vai descobrindo que ninguém muda ninguém, que a gente vai se adaptando às pessoas, né? Enfim, a panela não casa com panela, a panela tem tampa. Né? E é bem diferente, um tem que ser maior, outro menor, eles têm que encaixar, não ficar igual. Então assim, é um pouco difícil isso, eu confesso que eu tive muitas dificuldades, porém o tempo foi passando e aquela Fernanda de 25 anos, ela foi amadurecendo, ela foi sofrendo, ela foi passando por um processo e hoje ela consegue enxergar um casamento, talvez não com o príncipe encantado, mas com a pessoa que nasceu para ela. Né? Aí. Entendeu? Então, assim, a gente compreende isso com o tempo. Se você me perguntasse isso um ano de casado, você não ia ter a mesma resposta. Outra coisa é os filhos, né? A demanda é muito grande em cima da mãe. Leva, traz, cuida, pequenininho, depende demais. E eu lembro que pra mim foi uma fase muito cansativa. Eu tive 3 também, então era bem cansativo. Eu fiz faculdade durante o período que meus filhos estavam pequenos. E como foi pra você ter suas filhas gêmeas, gente? Imagina, se quando vem um por vez já é complicado. Imagina quando chega 2 de uma vez. Como é que foi? Ser mãe de uma vez com a Maria Fernanda. E aí o processo de você ter a alegria dos filhos e a preocupação se você tá dando conta daquilo dali.
entendeu? E aí a própria sociedade, ela fala assim de uma mulher independente, porém, o menino passa mal na escola, para quem que liga? Para a mãe. O menino se liga para a mãe, por que não liga para o pai, né? E aí não, a gente continua trabalhando fora, tomando de conta dos meninos e tudo, e toda a responsabilidade. Então não é só o cuidar, é a responsabilidade das decisões, tudo recai. Então se o menino bagunçou, aprontou na escola, esse menino não tem mãe, por que ele não fala que não tem pai? Porque a sociedade faz isso com a gente, né? Ela cobra o tempo inteiro a mulher. E a gente também se cobra, Paulo. Então a gente fica assim, aconteceu uma coisa, a gente, ai meu Deus, será que foi eu que errei? Será que eu não estou dando conta? Eu que ensinei errado? E assim, a gente tem que entender que a gente está sujeito a isso mesmo, né? Afinal de contas, ninguém tem manual para ser mãe. Se tivesse era muito fácil, né? Então... Olha, eu lembro que eu tenho, por exemplo, o Bruno, teve uma fase do Bruno que todo mês eu tinha que levar ele no Hospital das Fraturas. Era incrível. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer a sociedade com o dono do hospital, porque era assim, todo mês o menino machucava alguma coisa e sobrava para quem? Sobrava para a mãe. Infelizmente, assim, os homens ainda deixam muito a desejar com relação a assumir mais a paternidade, cuidar mais dos filhos, né? Sim, a gente fica sobrecarregada, assim, a ponto de se estressar. Eu lembro uma vez, as meninas estavam meio que mal acostumadas, não estavam querendo ir pra escola, e todo dia ligava alguém, Fernanda, vem buscar porque tava passando mal, porque tava com dor de cabeça. Aí eu chegava, o menino tava bom, né? E aí teve um dia que eles me ligaram, eu falei, olha minha senhora, o negócio é o seguinte, eu não sou médica, liga pro SAMU. Se eles disserem que é grave, aí eu vou direto pro hospital, porque eu não aguento mais buscar menino todo dia na escola, eu preciso trabalhar, eu preciso ajeitar a casa. E assim, aí as meninas chegaram em casa, mãe, eu não acredito que você fez isso comigo. Você mandou chamar o SAMU, eu falei assim, mandei. E não foi não, né mãe, eu fiquei com vergonha, mas a cabeça parou de doer. Ainda passou dor de cabeça. E aí teve um dia que ela chegou assim e falou, mamãe, eu tava passando mal lá na escola, mas Deus me livre, né mãe, você ia mandar chamar o SAMU, então eu achei melhor esperar, né? E aí elas vão se adaptando à mãe que tem também, as crianças também têm que aprender, né, e ver com a mãe que tem, se ela pode ou não, se ela vai esperar a cabecinha doer, mas é uma fase muito complicada mesmo. Hoje em dia as meninas estão com 10 anos, já estão numa fase, né, ainda muito dependente, porque o leve trás é muito grande. A Maria Fernanda vai para o ensino médio, é quando a gente começa a entender as escolhas dela, vai depender muito daquilo que passou, do que ela viveu dentro de casa, né? Então assim, isso já preocupa muito. Mas espera, esse dia uma pessoa falou, Fernanda, coloca uma coisa na sua cabeça, suas filhas nasceram para o mundo, elas são muito independentes, então daqui uns dias, quem sabe, elas vão estar morando fora. Será que você está preparada para isso? Eu confesso que não, né? Mas a gente vai ter que pagar pra ver. Eu já tô em outra fase, então eu já peguei a minha, levei lá pro Canadá, deixei lá e vim embora. E sei o que é, né? A falta que faz, mas realmente, nossos filhos, eles são criados para o mundo, não pra gente, né? E ainda bem que não é pra gente, porque se fosse pra ficar cuidando também a vida toda... A importância do processo dessas estações é isso, que a gente vai amadurecendo. Então, se você pergunta a Fernanda de 35 anos o que seria a Maria Fernanda sair, trabalhar, isso já me causava um desespero, né? Um pânico, um verdadeiro pânico. Até quando a Maria falou, mamãe, eu tô namorando. Ai, que desespero que me deu, sabe, Paulo? Eu chorei uma noite inteira, meu Deus, como assim, né? 14 anos. Meu nenê. Ela cresceu. E assim, hoje, assim, se bem que tem pouco tempo que ela tá namorando, mas mesmo esse tempo, aí você começa a ver que é uma fase que você também passou, né? E você começa a compreender que os filhos, eles não estão matando, eles não estão roubando, eles estão herdando. Então, se você vê, eu já comecei a enxergar isso, às vezes eu falo com meu esposo, começa a ver quem você era nos seus filhos, né? Então, a Maria Fernanda é muito a Fernanda. Talvez a Ana Clara é muito o pai dela. Então, assim, a gente que tem que começar a enxergar isso pra gente compreender eles, senão a gente cobra e não compreende. Verdade. Então, quais são os pontos positivos dessa fase? Os pontos positivos dessa fase é porque você já começa a compreender que os seus erros já não são tão, né, grandes assim. Ou, se acontece, você simplesmente aceita. Então, aquelas coisas que te faziam chorar muito, hoje já não te faz mais. As que te passavam muita raiva, hoje você olha assim, você já não gasta emoção, né, com aquilo dali. Então eu falo assim, eu vou ficar gastando minhas coronárias com isso não, vai passar. Ficar aqui não, gente, não, ruguinha por causa dessa preocupação não, é melhor a gente relaxar, esperar, né, então assim, parar de se cobrar um pouquinho, compreender que são fases da vida que vai passar, né, então se passou a primavera, vai passar o verão e virão outras estações que a gente vai estar passando.
Eu acredito que você já respondeu parte da próxima pergunta, que é justamente como você se organiza para viajar, conciliar, né, carreira, viagem e deixar as crianças, né, deixar as filhas, marido. Como você se organiza para isso? Quando eu comecei a trabalhar com a história de viajar, isso me fazia sofrer muito, sabe? Então eu já tive em hotéis maravilhosos e tudo que eu não descia nem pra piscina. Porque eu ficava assim, ai, minha filha poderia estar aqui comigo e tudo. E uma vez eu conversando com a pessoa lá, mas ela não tá, e você pode fazer isso num momento bom. Eu não posso escolher tudo que a vida me dá, mas a forma de como eu aproveito isso, eu posso escolher. E aí, então, o que eu faço hoje? As pessoas falam, como você se organiza? Eu simplesmente não me organizo. Eu vou e pronto. Mas eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ir trabalhar. E o meu discurso com as meninas, ai, mãe, não viaja. Ô, minha filha, ninguém tem tudo que quer. Se você quer eu te amando o tempo inteiro, então você dá a Deus aquele celularzinho de luxo, aquele tablet e tudo, e pronto. Mas não, se eu deixar e ficar em casa só cuidando de você, você não vai ter isso. Então você vai começar a me cobrar. Então, cada um com seus problemas, entendeu? Você fica aí, eu volto, eu tenho certeza que eu vou voltar. E eu costumo dizer, eu passei pela perda do meu pai, a Paula me passou por algumas perdas. Eu falo, gente, longe é o céu, que você não pode fazer uma videochamada, né? O resto você consegue, então a gente fica ali com a videochamada o tempo inteiro. Se o professor precisa falar comigo, ele me liga no celular e a gente conversa, a gente se encontra. Se tem uma reunião da escola que antes eu não podia ir, agora tem online, né? E assim, são coisas boas que aconteceram, né? Paulo, eu fiz uma palestra uma vez, falava assim, como eu era antes de você, Covid, né? Foi uma fase que a gente passou. E eu falo assim, amadureci mais ainda. Foi uma fase muito ruim, onde a gente teve que se isentar muito das pessoas, se ausentar de algumas coisas que você gostava de fazer, porém ele nos trouxe grande aprendizado. Então hoje, igual eu tô falando, a gente tem vídeo, então o celular que antes afastava a gente, agora une, né? As pessoas passaram a utilizar mais essas ferramentas de forma mais saudável. Isso foi muito bom. E o que eu falo hoje pra mulherada é, gente, aprenda. Ninguém nasceu sabendo. Eu sei que a minha geração, mais do que a geração da Fernanda, é uma geração que não mexia muito com recurso tecnológico, né? Mas hoje tem como aprender. Eu tô aprendendo, gente. Tô aprendendo aí, batendo cabeça e tô aprendendo. Você também tem como aprender. Porque você vai te tempo atrás, eu fiz uma pregação para um pessoal que estava lá em Buritibrava, no Maranhão. Tá vendo? Aonde? Através do Google Meet. E eu acho bonitinho, a minha mãe tem 70, né? 69. E aí esses dias ela tava assim, ô senhor Google, eu quero saber a receita tal. Eu achei tão bonitinho, né? E ela aprendeu. Então assim, ela tá o tempo inteiro em vídeo comigo, com a minha sobrinha, que é a neta dela que mora em outro país. Então ela tá o tempo inteiro e ela fica ali aprendendo. Como é que faz isso? Maria, e chama um e outro e ela vai aprender. Nunca é tarde pra gente aprender, né? Infelizmente a gente que é mulher, a gente fica bem encostada no marido. Meu marido é da área de TI. Então assim, achar que ele é melhor. Não, mas dá licença aqui que eu já consigo fazer. Talvez eu não dou conta de consertar no celular, de arrumar um programa. Porém, a gente utiliza dessas ferramentas. Eu também tive que aprender, porque estou aprendendo. Não aprendi tudo não, estou aprendendo. Por quê? Porque eu também, por ter gráfica, pedi para o arte finalista fazer. Não, faz isso pra mim, faz isso pra mim. Só que aí quando eu comecei a gravar o vídeo, eu tive que começar a aprender, né? Editar e tudo mais. E é um processo. E eu quero saber o seguinte, como você cuida da Fernanda? Porque o desafio da mulher nessa fase é justamente tirar tempo para recarregar a bateria, cuidar de você mesmo, porque você vai ter outras fases na frente para estar passando. Assim, Paulo, eu costumo dizer que a mulher ela tem que fazer um balanço e perguntar pra ela mesma o que ela gosta de fazer. Pra mim, tem dia que eu chego em casa e falo assim, amor, fica aí com as meninas que eu tô indo ali. Ali é onde eu vou na casa da minha mãe, peço pra ela fazer 2 garrafas de café, a gente senta, conversa, ri, chora. E assim, ligo pras meninas, Carol, Flávia, Vanessa, vem pra cá. E fica aquela mesa repleta de mulher, né, a Miriam e tudo. Quando a gente vê, do 11 horas, minha mãe, opa, todo mundo embora que eu preciso dormir, né? E aí a gente falou, minha mãe já tá expulsando a gente, e a gente vai. Então foi o meu momento, eu gosto daquilo, entendeu? Então é isso que a mulherada tem que fazer. Tem mulher que ama academia, então vai pra academia. Tem mulher que gosta de crochê, vai fazer crochê. Então assim, a gente tem que quebrar muitos paradigmas, né? A mulher só fica dentro de casa, depende, se ela gosta de cozinhar, então bora cozinhar, né? Vamos fazer um prato diferente e tudo. Então fazer algo que gosta, eu descarrego assim. Então a gente vai lá, a gente chora, às vezes, mãe, vamos ali numa cafeteria. A gente escolhe uma cafeteria diferente, a gente anda junto e assim vai. A gente vai fazendo as coisas que gosta. Terapia familiar, né? E não gasta nem R$1, né, Fernanda? Nem R$1.
Então, Fernanda, qual que é o conselho que você dá para a mulher que está passando a fase do verão ou está prestes a entrar na fase do verão? Gente, relaxa, é uma fase de grande aprendizado, sabe? Grandes frutos, e a gente não tem muito amadurecimento para receber esses frutos, né? E aí o tempo vai passando e é com eles que a gente vai. Infelizmente não é assim, amadurece primeiro e tem um filho, amadurece primeiro e casa. Não, você casa e vai amadurecendo, você tem um filho e vai amadurecendo, você tem a sua carreira e vai crescendo, vai amadurecendo. Então é todo um processo. É claro que vai gerar um desajuste, um desespero, um chorinho, mas isso daí acontece com toda mulher. Você não é a primeira e nem a última no mundo, entendeu? Então, assim, as frustrações irão, e daí? Né? O que a gente faz com elas? A gente coloca para trás e começa de novo. Eu sempre falo, tinha um quadro lá em casa, ele era muito bonitinho, minha mãe chorou no dia que ele caiu e quebrou, e ele falava isso, com as pedras que vão me atirando, eu vou construindo o meu lar, as frustrações, as dores, né? Ou as decepções. Então são essas pedras que a gente vai construindo. E assim vai, e de repente você construiu o seu lar de uma forma rígida, uma parede que talvez não seja tão perfeita, mas ela tá ali, ela tá de pé. Tá segurando, né? Tá segurando. Bem, e você? O que acha desse quadro? Comente nos comentários, você já passou a fase do verão? Está passando ou está entrando na fase do verão? Fernanda, eu quero te agradecer por tua presença aqui no nosso quadro, né, falando justamente de todos esses desafios e mostrando um outro olhar dessa fase, porque cada uma reage de uma forma. Eu, por exemplo, me cobrava muito, hoje eu me cobro menos, mas a Fernanda já é mais tranquila, já tá passando mais tranquila, tá menos Eu acho que talvez eu esteja quase saindo dessa fase, né? E talvez seja isso, eu tô vivendo um bonzinho dessa fase. Se você não deu seu like ainda, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E o próximo quadro nós vamos estar falando justamente sobre a mulher na fase do outono. Gente, o muito importante nessa fase é justamente curtir a estação presente. A fase de você estar cuidando com crianças pequenas passa, elas vão crescer, então relacionamentos vão amadurecer, então tudo passa. Curte bem essa fase para não ficar igual aquele filme, o Clique, né? Que tudo que era ruim, clique, clique, passa rápido. Só que passava as partes ruins e passava as partes boas. Então a vida, cada fase, né, tem as suas diferenças. Quer falar mais alguma coisa, Fernanda? Sim, é bom a gente lembrar que nesse caminho é um aprendizado, né? A gente tem uma mania de dizer assim, olha, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa, quando os meus filhos estiverem criados, eu vou ser feliz assim, ou você não espera para ser feliz. A gente vai sendo feliz no caminho, porque as pessoas vão passar, coisas vão se construir, coisas vão se desconstruir perto de você, entendeu? Então o importante é você viver cada fase. Tem um versículo muito bonito que retrata isso, que Jesus, quando estava no monte, ele falou assim, olha, gente, para e olha os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, porém nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Você, no meio dessa correria da vida, você parar e olhar para o lado, seu menino está crescendo, ele aprendeu a falar mamãe, depois ele cresceu, depois ele... E assim vai, e a gente curtir isso, curtir, né? O Shrek também, né? Curtir essas fases do Shrek lá, quando ele tem os 3 menininhos e aquela correria de mamadeira e de tudo, igual quando eu vivi. Gente, eram 24 mamadeiras por dia. Meu Deus. Porque a cada 2 horas, né, eu não tive leite, então a cada 2 horas eu tinha que fazer 2 mamadeiras. Aí eu botava a mamadeira para ferver, então assim, e eu vivi tanto essa fase, Paulo, que eu me lembro muito, eu tinha passado pela 20 dias depois que meu pai faleceu, que as gêmeas nasceram. E eu aproveitei tanto esse momento, que os outros falam assim, que é muita trabalheira, mas eu aproveitei aquele momento ali com tanta assim, sede de aprender aquele momento, que quando eu percebi, já tinha passado 1 ano que meu pai tinha morrido, eu não tinha tido tempo de chorar. Como que entendeu? Como que ia ter tempo de chorar? Não tinha tempo nem de respirar, não né, tinha. E eu ainda tinha que ficar assim com cuidado, porque a Maria tem 5 anos e você não pode deixar ela de viver isso, né? E aí cobrava a Maria, minha menina e tudo. E a gente passou, e eu curti tanto esse momento delas, que eu falo assim, me realizou muito como pessoa, entendeu? Então algo que as pessoas falam, é muito trabalho, mas de que lado? Você são 2 crianças, são 2 presentes, né? Adicionado aquele presentinho que você já tem. E aí a gente vai valorizando isso, aí a gente começa a entender, ai meu Deus, estou esquecendo o relacionamento. Não, ai mãe, fica com os meninos aí, hoje a gente tem que namorar. Dá uma assistência. Eu tenho que dar aqui, porque até o marido às vezes fica com ciúmes até das crianças, né? Mas é porque a fase para ele também não deve ser fácil, né? Verdade. A gente tem
tinha que aprender isso, a colocar no lugar deles. Eu não tinha pensado ainda, eu ainda não me coloquei no lugar deles não, tá, Paula? Ainda tem tempo, Fernanda. Ainda tem tempo, às vezes é no outono que a gente aprende isso, eu ainda tô no verão, vai com calma. Gente, então, nosso vídeo de hoje foi isso e nos vemos no próximo vídeo.